Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário aí que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Fernando Alves Herbosa Lima, eu faço o curso de formação pedagógica em História na instituição Uninter. Estou fazendo estágio online, né, supervisionado. Devido à pandemia do Covid-19, o estágio está sendo de maneira online. E o Polo São Joaquim da Barra. E eu vou ministrar para vocês, pessoal, na área de gestão educacional, um plano de ação do título O Cinema como Recurso Pedagógico no Ensino de História. Tá certo, pessoal? Peço aí para vocês que curtem, compartilhem, né, esse vídeo. Pessoal, o cinema. O cinema é um meio de comunicação de grande importância para todo mundo. Sua importância na sociedade é tanta que passa a ser considerada a sétima arte. Né? Quando foi inventado o cinema? Foi no século passado? No retrasado? Todo o cinema aí que todo mundo vê, o ramo da multimídia, né? A gente vê a televisão, vamos no cinema, vemos no celular, todo esse aparato gráfico, esse aparato tecnológico aí que nos molda a sociedade de hoje em dia. E por que não usar esse recurso para a educação? Tudo começou, pessoal, lá no século XIX, por Auguste e Louis Lumière. Idealizaram o cenário em 1895. Teve sua primeira exibição no dia 28 de dezembro do mesmo ano. A apresentação pública do cinematógrafo marca oficialmente o início da história do cinema. Além de uma representação real, o cineasta também seria a representação da visão do homem. Segundo Bernadette, a imagem cinematográfica também nos mostra as coisas em perspectiva e por isso ela corresponderia à percepção natural do homem. A reprodução da percepção natural apresentar-nos e a da reprodução da realidade. O que significa isso, pessoal? O cinema é uma percepção da realidade, a gente está vendo lá o que o homem faz, a história, a percepção assim, da movimentação, algo que não é mais estático, igual a fotografia era. Os livros, né? Os livros é muito importante, mas é algo assim que a gente pode visualizar a vida real assim nos nossos olhos. Cinema no século XX, década de 20 surgem os grandes estúdios e os filmes sonoros, década de 30 nascem as estrelas de Hollywood, né? A diversificação de gêneros e o filme colorido. Segunda Guerra Mundial, o cinema usado apelo patriota para a guerra e já estimulando o consumismo, pessoal. O grande assim, boom do cinema foi na Segunda Guerra Mundial. Tá aí, pessoal. Charlie Chaplin e O Vento Levou. O filme aqui, um dos primeiros filmes da Lua, né? Década de 50, novas tecnologias para reconquistar o público perdido. Cinema mais realista, né? Nouvelle, Vague, France. Década de 60, cinema menos focado no espetáculo, mais subversivo, inovação europeia. E a década de 70 surgem os blockbusters, filmes executados para atrair a atenção de grande público e dos mais jovens. Tá aí, pessoal, o Titanic, né? Acho que é o melhor, o filme mais... Ele e o Avatar, né? Os que mais ganhou Oscars aí, maior público, né? Mundialmente, histórico. Tem um patamar também histórico, né? A história da época, a história dos Estados Unidos, o filme ET, né? Que é ficção científica. Objetivo específico: conhecer a linguagem cinematográfica como mais um elemento constitutivo de sua formação, analisar as produções cinematográficas estabelecendo um diálogo entre a narrativa do cinema, os conhecimentos adquiridos ao longo da escolaridade e os demais conhecimentos. Pessoal, vamos aplicar aí o uso do cinema no ensino educacional, pedagógico, como meio pedagógico. No nosso caso aqui, na matéria de História. Incorporar a arte e o cinema ao seu repertório cultural, ampliando assim sua potencialidade no exercício de uma postura irreflexiva na vida e no trabalho. Quer dizer, que a gente vai formar o cidadão, né? O cinema é uma aula de cinema. Além disso, o professor não pode esquecer de apesar de possuírem discursos semelhantes, o cinema e a história possuem narrativas diferentes.
A narrativa de ambos obedece às finalidades diferentes do cinema. Já encerra a sua finalidade, que é contar uma boa história. Esse é o seu objeto principal. Enquanto que na história, a narrativa é o meio pelo qual os historiadores compartilham com a sociedade os conhecimentos que construíram a respeito de uma memória que faz parte de uma dada sociedade de uma determinada época. Pessoal, a gente não deve focar no filme completo, porque tem a memória, né, que são... A gente tem que focar em fatos históricos no cinema, então a gente não vai usar o filme todo, né? Claro, a gente vai assistir o filme todo, mas o professor deve selecionar partes do filme para dar um enfoque na matéria, né? E assim o aluno assim, absorver o conteúdo. É por isso que o professor deve tomar cuidado ao utilizar essa ferramenta. Deve-se prestar atenção a todos os aspectos do filme, a fim de perceber os elementos socioculturais que o formaram, pois há meios. O professor deve ter alguns cuidados ao transmitir o filme aos alunos, como atentar à censura e adequar o filme aos espectadores, para verificar que esses tenham o discernimento e maturidade adequada aos termos. É a faixa etária, pessoal. Apesar que certas faixas etárias aí, livre, 12, 14 anos, se vocês estão aplicando aula para ensino fundamental, ensino médio, né? Evitar filmes aí que tem cenas, às vezes, de núpcias, né? De seminu para ensino fundamental, né? Direcionar mais os filmes aí que já tenham um conteúdo mais sólido. Como trabalhar com cinema nas aulas de história? As reações dos alunos diante de um trabalho com filmes podem ser variadas. De acordo com o Napolitano, podem ir o interesse seja causado por emoção ou curiosidade, ao desinteresse, ocasionado por causa de displicência ou tédio. Então, pessoal, a gente tem que atrair o aluno para o filme, mas passar um conteúdo para ele, né? Ele aprender, ele tem que absorver isso. Não é que a cinema vamos assistir um filme, não vamos ter aula. Não, ele tem que, com uma mentalidade, você tem que abraçar ele, assim, o aluno, assim, com conteúdo e passar o conhecimento depois, com relatório, com comentários depois do filme, né? Um dos primeiros passos é a escolha do filme. Para isso, é preciso que o professor preste atenção às características da turma, ao seu nível de conhecimento e aprendizado, para que a escolha seja adequada ao assunto abordado em sala, a faixa etária, ao de nível de escolarização e de conhecimento, além de verificar a estrutura física da escola, percebendo se ela dispõe de todos os equipamentos necessários para a execução deste e dos seus objetivos com essa atividade. Então, pessoal, o tema, o filme, tem que ser de acordo com o ano da escolaridade. Se o aluno, vamos supor, às vezes o professor vai passar previamente a matéria, né? E tem que ser com a estrutura física da escola, né? Se ela tem DVD, se ela tem retroprojetor, né? E às vezes pode até o professor... Hoje tem a plataforma de Netflix, né? Às vezes um vídeo no YouTube, né? Que é um filme... Às vezes tem um vídeo que tem os direitos livres, né? Os alunos vêm em casa, né? E depois fazem um questionário, né? Parte da avaliação pode ser, né? Ou assistir mesmo na sala de aula, que é mais o foco, né? Roteiro para utilização de filmes como recurso didático. Seleção dos filmes e estabelecimento de conexão entre seu conteúdo e a temática problemática a serem abordadas. Pesquisa dos processos e fatos históricos concernentes aos períodos abordados pelos filmes, assim como a época e lugar que foram produzidos. Quer dizer, a época que o filme foi produzido, a direção, né? Se é um filme estrangeiro, se é um filme brasileiro, isso tudo induz aí na temática a ser abordada. Pesquisa de biografias e ideias dos realizadores dos filmes e as condições de produção. Organização das exibições e debate do filme, isso é muito importante, o debate do filme. Pode ser durante o filme, o professor pausa, né? A professora pausa, ou logo após. Análise crítica do conteúdo de películas tratando como fontes documentais. Elaboração de questões.
levantamento de problemáticas, debate, reflexões acerca das temáticas abordadas pelos filmes e sua relação com o processo real, quer dizer, da vida real, o filme que tem de diferente, que pode ser absorvido, que pode ser complementado. Na elaboração dos roteiros, levar em conta os seguintes aspectos: ficha técnica, título, diretor, produtor, roteiro, fotografia, música, lenço, nacionalidade e duração, e gênero cinematográfico. Né? Isso tudo tem relação com o filme, pessoal. Identificação do diretor, bibliografia, filmadora, tendências, posicionamento dos realizadores, condições de produção do filme, etc., orçamento e a sinopse, o resumo. Temática, bibliografias e filmes relacionados à temática, questões para discussão. Aqui é um exemplo aqui de um questionário proposto aí por Amaro Lucht, né? Título do filme, produtor, nome de produção, localiza a história filmada no espaço-tempo, se é um tipo de filme histórico, documentário, qual o tema do filme, aí faz as perguntas para o aluno. Você simulou aprender alguma coisa desse filme? Qual é a síntese? Né? Isso aí pode ser um trabalho avaliativo, né? que tem a participação na nota. Conclui-se então, pessoal, que a associação entre cinema e história no ensino, desde que seja trabalhada da maneira correta, com planejamento de acordo com a turma e o seu nível de aprendizado, tanto é possível como contribui para estimular o aluno para a melhoria do ensino-aprendizado, estimulando a percepção crítica dos alunos, se encaixando nas novas perspectivas do ensino de história, alcançando seus objetivos, possibilitando a formação de identidades de cidadãos críticos e conscientes. Pessoal, então um filme, hoje, que todo mundo, a gente vê filmes, televisão, novelas, seriados, séries, né? Então, você usar esse recurso tecnológico, que já é usado desde a década de 70, 80, até 90, né? A gente, como aluno, né? Também já passou por isso. Então, usar esses meios ainda continua como um recurso de alto nível para um ensino de história. Né? Porque a pessoa, ela vai ter, o aluno, né? Ela vai ter uma reflexão melhor, ela vai voltar no tempo e esse aspecto cinematográfico, visual, ele vai sentir como a história assim, se encaixa no que ele foi estudado no tema. Vamos falar os exemplos de filmes históricos para uso na sala de aula. Tem vários, inúmeros, pessoal. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, 95. É um filme aí dos mais importantes filmes nacionais históricos. Que retrata a vinda da família real para o Brasil, fugido de Napoleão Bonaparte, pelos olhos de Carlota Joaquina, retratando o casamento arranjado entre Carlota e Dom João, a vinda para o Brasil, a vinda e a volta para Portugal. Como é que foi essa vinda aí, né, que começou a era regencial aqui no Brasil, em 1840, né? Aqui, Maria da Severo. Olga, pessoal, um filme aí, fala muito do nazismo aí, dos judeus que foram massacrados. É a cinebiografia de Olga Benário, uma jovem judia comunista que, ao fugir para Moscou, recebe treinamento militar e fica encarregado de acoplar e proteger Luiz Carlos Prestes. Ao chegar ao Brasil, os dois se tornam parceiros na vida e política, lutando contra o governo de Vargas. O filme ainda tem no elenco Fernanda Montenegro, excelente filme, grande produção visual, reconhecida internacionalmente. Os Inconfidentes, um filme um pouco antigo, mas que retrata bem esse período aí brasileiro, que é de suma importância, né? Joaquim Pedro, o filme é uma produção, é uma coprodução entre Brasil e Itália, retrata a Inconfidência Mineira, né? Da execução Tiradentes, um grande ator, José Wilcor. O filme foi baseado em Autos de Devassa, são 2 livros, né? De Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, O Romanceiro da Inconfidência. Um excelente filme, pessoal. Eu assisti ele na adolescência. As referências.
Então, pessoal, é isso aí. O professor ele deve usar o meio do cinema, o meio DVD, o meio de indicação de filmes, deve fazer questionários, deve se atentar o grau da classe, né, o grau da turma, assim, a série, o que estão estudando. E o cinema é um excelente recurso pedagógico, né? É uma aula de história. Vocês tiverem, às vezes tem aula de 50 minutos e o filme é de 2 horas, né? O que a gente faz? Combina com outro professor, né, de emprestar aula, mas o cinema é um recurso assim que vai cativa o aluno, né, todos nós, e principalmente aí para ensinar história, tanto a história do Brasil como mundial. E o futuro, pessoal? O futuro é realidade virtual, né, de ensino de história, né, como também a, jogos, jogos de realidade virtual e também visitação. Então, agradeço a vocês aí e muito obrigado.